Olá, estamos de volta, somos da CF, trazendo vídeos curtos sobre a doutrina dos Espíritos. Estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Hoje vamos falar do tópico intitulado Suicídio e Loucura. Entendendo loucura, nesse caso, não aqueles que nascem com as doenças mentais, degenerações mentais, mas aqueles que pelos seus atos de vida, pelos seus atos da forma de encarar a vida, ou pelas vicissitudes, pelas suas paixões, pelos desregramentos, chegam por vezes a situações desesperadoras, tresloucadas, inclusive extremadas, e nesse caso podem levar ao suicídio. Então vamos tentar entender o que acontece. Essas ações, esses golpes que a vida nos leva, na verdade, não é a vida que nos leva, nós nos deixamos levar. E aí existem duas situações. Passamos por dificuldades extremas, e já falamos isso em outros vídeos, pelas causas anteriores das aflições, ou seja, frutos daquilo que nós fizemos no passado, e nessa encarnação estamos expiando, corrigindo e reparando, ou são atos decorrentes das causas atuais das aflições, dessa encarnação em que, pelo fato de nos movermos mal e provocarmos determinadas situações, elas, como consequência, se tornam insuportáveis. Vamos entender primeiro aquelas anteriores, e só recapitulando rapidamente. Somos produtos do que fazemos. Quando estamos na espiritualidade, ao ter consciência plena daquilo que nós fizemos, com quem vivemos e o que praticamos de errado, sabemos o que precisamos fazer para corrigir no futuro, para passar de ano. Assim, participamos do nosso planejamento reencarnatório, pedindo para passar por essa ou aquela prova para expiar e entender e corrigir. É como um doente que entende que está doente e que precisa tomar o remédio. Sabe o que tem que fazer para melhorar. Mas nós temos muitos erros do passado. Então, para essa existência, apenas algumas vão ser possíveis, porque Deus não nos dá fardo superior às nossas possibilidades. Deus quer que nós venhamos a vencer, a ultrapassar. E os outros processos kármicos ficam para futuras reencarnações. Deus permite essa prestação, esse diferimento. Por isso que precisamos de tantas reencarnações para evoluirmos. Porque muito mal praticamos no passado. Então concordamos e renascemos com aquelas situações, aqueles percalços, aquelas doenças degenerativas, aquelas dificuldades, convívio com pessoas difíceis. Esse é um caso. O outro caso, como falamos, foi uma das nossas movimentações no dia a dia que geramos e provocamos confusões e torturas para nós mesmos. Independente de um caso ou do outro, o fato é que nos encontramos em situações de sofrimento, de dor, dor que por vezes julgamos intransponível, que não teremos forças para superá-los, mas vimos que isso não é verdade. Deus não nos dá fardo além das nossas capacidades. Tudo suportaremos. Tudo foi calibrado e pensado pela providência divina. Então é um erro nós julgarmos que não teremos forças para tal. Se passamos por esses sofrimentos, esses percalços, esses obstáculos em nossas vidas, é porque assim nós construímos, nós estamos colhendo hoje o que plantamos ontem. Ontem no passado de outras existências ou ontem no passado dessa própria existência. Independente do que seja, temos que suportar. Com equilíbrio, corrigir os nossos erros, aprender com eles, ultrapassá-los,
E isso está relacionado à nossa fé e nossa crença. Crença em Deus, crença na vida, crença no futuro que tudo vai passar e vai melhorar. E a nossa religiosidade é importante, porque o sofrimento é difícil para todos, para aqueles que acreditam e para aqueles que não acreditam. Mas para aqueles que acreditam, essa fé e a esperança vão nos impulsionar para vai melhorar e vamos superar. Mas aqueles que não têm fé, nem esperança, nem religiosidade, esses poderão ser levados a pensar que não tem saída, que estão num beco, o que não é verdade. E isso decorre das nossas visões, da nossa ótica míope espiritualmente ou não. Porque duas pessoas com o mesmo tipo de problema, em condições idênticas, elas vão ter decisões e olhares distintos. Então, as provas, as dificuldades, conforme nós vislumbrarmos, nós olharmos, nós as encararmos, elas poderão tornar-se menores ou maiores, com os olhos da esperança ou com os olhos da falta de esperança. Deus não nos desampara, nunca estamos sós. As doutrinas materialistas, os homens da ciência, por vezes com suas posições como formadores de opiniões, nos levam a acreditar que essa vida acaba, é o fim de tudo. Ora, para aqueles que estão sofrendo dores terríveis, dificuldades atrozes, em não esperando nada além dessa vida, são sugestionados a encarar a possibilidade que o suicídio pode trazer menos sofrimento. O que é um engano completo. O suicídio é uma transgressão de uma lei de Deus. E ninguém passa impune perante a Deus, perante as leis divinas. Iremos, com o suicídio, buscar muitos outros tormentos e muitos outros sofrimentos. Ao contrário do que esperaríamos encontrar um céu, encontrarmos entes queridos, encurtar essa distância, prolongaremos em muito, porque os tormentos que a nossa consciência entrará nos levará a locais, a lodaçais, locais chamados umbrais, onde não poderemos sair por um bom tempo, onde a nossa consciência irá relembrar sistematicamente do momento do auto-suplício, nos torturando, é a autotortura, é a autocobrança, até entendermos que fizemos um erro, ficaremos massacrados nesses locais e longe dos entes que amamos, que apesar de nos verem, não podem nos socorrer, dada a diferença energética. Nesse caso, a boa notícia é que a pena não é eterna. Chegará um momento que a consciência terá plena noção que foi um erro, se arrependerá de tudo aquilo realmente, como um doente que quer o remédio, e assim poderá ser socorrido. Mas isso varia de espírito para espírito e podem demorar muito tempo e muitos sofrimentos. Então essas doutrinas materialistas nos levam ao beco. Meus amigos, todos aqueles que tomaram qualquer influência no ato, que levaram a crer que pudesse o suicídio ser saída, todos aqueles que direto ou indiretamente contribuíram para o suicídio, os estimularam, terão parte nesse processo espiritual como homicidas, na fração proporcional das suas persuasões, dos seus convencimentos. Não é a saída. Suicídio
se torna situações muito piores do que já eram. Estamos aqui para bem suportar, para bem ultrapassar, para acharmos soluções. Então as doutrinas materialistas, elas levam a esse entendimento do fim de tudo. Então acabam estimulando, podem estimular o autoflagelo, mas a doutrina espírita, aquela que acredita na preexistência da alma, nas sucessivas reencarnações, essa vai nos levar a evitar esses atos extremos, porque eles não nos levam a lugar nenhum, senão sofrimentos atrozes e prolongar a nossa jornada rumo à evolução. E mais, desencarnando dessa forma, contrairemos muitos outros débitos. E teremos que voltar em existências futuras para passar aquilo que nós estávamos passando e mais outras tantas coisas decorrentes do suicídio. Ok? Voltaremos em breve com outro vídeo sobre Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo.